vamos então agora para a siembra, vamos semear, como é costume nosso, toda vez que nós reunimos, né? A semeadura, vamos explicar sobre isso, o ato de dizimar, de ofertar, nós temos que entender isso aí bem, porque entendendo isso aí bem, nós vamos lucrar muito com isso, porque a verdade é que ele liberta, assim é? Está baseado aí no livro de Romanos 8, 1 e 2, vamos aqui, em atenção, ouvir essa palavra. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Diga, eu estou em Cristo. Isso é sério. Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Da lei do pecado e da morte. Isso aí que é a chave nossa. Você e eu não podemos ser condenados por mais nada. Você sabia disso? Olha, se você tem isso aí como entendimento e como revelação, a tua vida começa a flutuar. Porque o que se usa de costume no meio das religiões é a condenação pelos erros que nós cometemos. Não é isso? Então as pessoas cometem um erro e de repente alguém fala, esse erro aí é um erro mortal, não é assim? É um pecado mortal. Isso é uma falha, rapaz. E você vai ter que agora pedir perdão, ou você vai ter que ir para a igreja, fazer isso, fazer aquilo, aquele tanto de fórmulas para você ficar livre de condenações. Vai ali, faz as suas práticas, vai fazer a confissão comunitária hoje, né? Pedir perdão, fazer sacrifício pelos pecados, para você, atenção, para você viver uma vida sem condenação. E aqui nós vimos algo em Romanos 8:1, ele diz, agora, o que é agora? É agora, o momento que você está vivendo. Se você tem alguma acusação na sua mente que está impedindo você de caminhar, alguma acusação, algum erro cometido no passado, alguma frustração ou alguma intimidação que fizeram com você por alguma situação e você está sentindo acuado e medroso, o medo assistiu à sua vida, a palavra de Paulo, o apóstolo do fundamento, diz, agora, pois, já nenhuma condenação há. O que é nenhuma? Mas aquela que minha mãe julgou praga em mim, eles não dizem que praga de mãe, rapaz. Não falam isso? Praga de mãe não é brincadeira não, moço. Bom, mamãe errou, Jesus consertou. Ele diz o seguinte, agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Está em Cristo e está debaixo da graça do seu evangelho, é o que nós fazemos aqui. Nós sentimos o quê? Livres? Nenhuma acusação, nenhuma condenação, nada nos impede hoje de prosseguir na nossa vida, porque a palavra nos garante que nós já estamos completamente perdoados. Porque o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o que ele fez? Tirou, não há mais condenação. Então, abençoado, estamos livres, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Você tem que sentir livre. E a liberdade está onde? Talvez crescemos debaixo de traumas da vida. Isso aí é um problemão. Tem gente que traz desde pequeno um trauma. Desde pequenininho traz um trauma. E ele sente porque algo que aconteceu na família,
ou até mesmo na escola, alguma situação, e ele traz aquele trauma na vida dele, e de vez em quando ele pensa naquilo, e dá aquele suspiro de tristeza. É a condenação. E nós agora estamos em Cristo, então já nenhuma condenação há. Nenhuma. Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não há punição sobre você. Porque o sangue dele lá nos purificou para sempre. Assim é, abençoado? Então nós estamos tranquilos. Por isso que quando nós trazemos este momento, que é o momento da semeadura dos dízimos e das ofertas, ele é acompanhado como já nenhuma condenação há. Porque você deixou de dar o dízimo, a oferta, porque você não quis ou você não teve condição, e alguém diz, olha, você tem que dizimar, você tem que ofertar, porque se você não fizer isso, virá o gafanhoto devorador, migrador, o cortador, e vai te ferrar. Porque você agora, quando não dá o dízimo e oferta, você é o quê? Um ladrão. Segundo o quê? A ordem passada, que é a lei, que é Malaquias, o último profeta da lei de Moisés, porque naquele tempo a alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Porque ele diz aqui no versículo 2, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Diga, eu estou livre. E uma pessoa que está livre na mente, sabe o que acontece, abençoado? Um filho, podemos dizer, um filho, alguém que se vê como filho de Deus, quando ele recebe essa palavra, e ele fica livre na mente, ele prospera. Porque o que impede o prosperar da vida das pessoas, é o que? O medo, a condenação, o país que ele vive. Ah, aqui nós somos pobres, viemos de um país assim, assado, com uma história do passado assim, então ele fica naquela condenação com os demais, e diz assim, a gente é pobre mesmo. Olha, eu digo que pobreza é condenação. Pobreza é condenação. Porque viemos de um país tradicional religioso, e que mostra que você sendo pobre, você tem que ir para Deus, porque Deus ama os pobres. Não. Deus não ama pobre. Ele ama todos, porque Deus não pode fazer acepção de pessoas. Deus não pode fazer acepção de pessoas. Ele ama todos. A pobreza é algo que veio como origem dessa lei do pecado e da morte, do sistema religioso, e invadiu a maior parte da mente dos homens na terra. E todo mundo acomodou naquela pobreza, dizendo, a gente é pobre mesmo, mas nós vamos para o céu. Essa é o que se vende pela religião aí. Ou algum outro religioso diz, não, você tem que ficar rico, vem aqui na igreja que nós vamos orar, e Deus vai abençoar, você vai... É um lado e o outro, está tudo errado, abençoar. Tudo condenação. E aqui nós explicamos, segundo a graça de Deus, todo filho de Deus é o quê? Rico. Diga, eu sou rico. Pronto, acabou. É o que Jesus fez na cruz do Calvário, enriquecendo todos nós pela sua pobreza. Então essa condenação foi tirada de nós. Então para de reclamar, para de queixar, porque você é um rico. E uma pessoa rica anda só com a mente rica, dizendo, hoje é o melhor dia para a minha vida. Toda a riqueza há de materializar em mim, porque eu sou um filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Então já nenhuma condenação há. Foge dessa condenação. Não aceite esse estado, porque Deus tem um melhor para aqueles que ouvem a sua palavra e pratica. Então hoje os dízimos e oferta para nós, ela é definido em semente.
E semente foi feita para quê? Semear. Comer e semear. Um bom agricultor, ele sabe que ele colheu tantas sacas de arroz na fazenda dele, agrícola, e ele recolhe tudo aquilo no tempo, né, da produção lá, do tempo de colher, e ele separa algumas para vender e outras para o quê? Semear. Porque ele sabe, se ele não semear, ele não vai colher. Não é assim? Então essa é a lei mais justa e mais santa que há. Então você sabe a hora que você colhe, que é o que você recebe, e você diz, olha, eu vou separar parte dessa semente para lançar numa terra boa, para que não me falte nada e eu venha receber isso sem limites na minha vida. Porque nenhuma condenação há. Se você não der, Deus não vai te condenar por isso, de forma nenhuma, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo. Só que os resultados que serão talvez negativos. Você vai querer colher e não vai ter, e ver outros colhendo e você não. Por que ele colhe ou não colho? Você plantou? Não. Ele plantou? Plantou, então está aí. Quem planta, colhe. Quem não planta, não colhe. Agora, condenação não existe. Você e eu temos que ser obedientes. Então agora, segundo a graça de Deus, você não paga dízimo. Aqui ninguém paga nada, porque o escrito de dívida que era contra nós, Jesus rasgou na cruz do Calvário. Você não deve nada. Absolutamente nada. Mas você tem uma sabedoria para aplicar agora. Então, segundo a graça de Deus, você hoje semeia segundo o que propõe o seu coração. Segundo o coração, segundo as suas posses. Quem deu mais? Foi o que deu 100 ou o que deu milhares? Foi aquele que semeou, que deu mais. Não importa se ele deu 100, o outro deu 1000. Não importa, importa que ele obedeceu e segundo as posses dele, ele separou e deu. Ele não sonegou ao Senhor. Porque hoje nós sabemos que ao você semear aqui, é para que a palavra corra. E os abençoados que nos conhecem bem sabem disso. Aqui nós temos para que essa palavra corra. Mantemos um local agradável como esse, onde vêm os visitantes, né? As pessoas participam conosco. Temos tudo aqui em tese muito bom, porque agrada a todos e supre a nossa pregação. Por quê? Porque você semeou. Agora, o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância há de ceifar. Agora, eu tenho que semear com alegria, e não por tristeza e nem por necessidade. Assim é, abençoado? Então já nenhuma condenação é, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou. Nós estamos livres de toda condenação, de toda imposição, de toda ganância, nós estamos livres disso. Porque o Espírito da vida, que é o quê? A lei do Espírito da vida é o quê? A graça de Deus. Que são os favores de Deus que nós merecemos estar sobre nós. Assim é? Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma confissão e assim proceder segundo cada um propõe aí. Se não tiver, não faça. Faça só o que você tem. Não faça além daquilo. Sabendo que o que você semeia, você colhe. Diga assim, eu recebo que nenhuma condenação há na minha vida, porque estou em Cristo Jesus, debaixo do seu evangelho da tua graça, e ajo por fé, porque é a palavra em mim que me impulsiona a tomar tal decisão. E ao semear, eu creio
que a palavra há de correr e anjos administrar sem limites na minha vida. Assim eu faço, assim eu creio, para a glória do Senhor. Abba, Pai, venhamos e semeemos.